Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, a participação, muito nos honra, estar participando do fórum. Agradeço na pessoa do Francisco Lopes, que encaminhou o convite, e com o qual a gente já tem uma relação aí próxima, de estar conversando, troca de informações, com o mapa também. Então, isso aí é importante para esclarecer e para ainda aproximar mais as relações que a Polícia Federal tem e do que ela pode auxiliar no combate da aftosa, que é algo extremamente importante, para todo o país, para a nossa economia, para nossas exportações, para o comércio, enfim. E um trabalho, como foi demonstrado já, que vem sendo realizado com muita... exigindo muito de todos os envolvidos para que a gente possa definitivamente erradicar a febre aftosa. Nós estamos aqui na Polícia Federal, estou acompanhado do superintendente regional, delegado Aldronei, está acompanhando também o evento, e a gente está à disposição para quaisquer esclarecimentos. Vamos falar rapidamente da estrutura da Polícia Federal, de como ela funciona, para aquilo que possa também auxiliar aos órgãos que trabalham nessa área, bem como também o cidadão, às vezes, que precisa na hora de procurar a Polícia Federal e de como a gente trabalha. E logo em seguida a gente vai falar de 3 crimes, que são os crimes aqueles com maior incidência em relação a esse tema. Vou pedir para passar adiante o slide. Pode passar. Aqui, então, é a nossa estrutura da Superintendência Regional. Nós temos uma Delegacia Regional Executiva, que cuida da parte de polícia administrativa, registro de armas, passaportes e controle migratório, que é feito nas fronteiras. Temos uma Delegacia de Combate ao Crime Organizado, que cuida da parte de polícia judiciária em todo o estado, aqui em Porto Alegre com as delegacias locais e mais as delegacias do interior. Temos um setor de inteligência policial, que nesse setor nós temos as atividades envolvidas de inteligência, e também a Interpol, que é uma ferramenta extremamente importante no combate a esse tipo de crime, porque os crimes transfronteiriços, ao contrário de um crime transnacional, de um crime internacional, ele é um crime que se desenvolve na fronteira, na região de fronteira. Isso, por duas vezes, significa, se constitui uma barreira para os órgãos oficiais combaterem a criminalidade e uma benesse àquele que pratica o crime. Mas com a Interpol a gente tem hoje condições de buscar informações, de localizar alguém que está no exterior, repatriar essa pessoa, cumprir mandado de prisão. Então, é uma importante ferramenta no combate aos crimes transfronteiriços. Temos o setor técnico e científico, que realiza a perícia, e depois temos as delegacias situadas no interior do estado. Pode passar, por favor. Essas delegacias na capital, temos delegacia fazendária, que é a delegacia que cuida dos crimes de contrabando e descaminho, basicamente, tem uma série, tem uma competência residual, mas tem uma série de outros crimes, mas basicamente contrabando e descaminho é um crime que faz parte da Delefaz. Temos a delegacia Delecor, que combate crime de corrupção e crimes financeiros, que muitas vezes também tem uma relação com esse tipo de crime, notadamente os crimes financeiros, já que eles acontecem na fronteira. Temos Delemap, que é a delegacia voltada aos crimes ambientais, e depois delegacia institucional, de defesa ao patrimônio, entorpecentes e previdenciário. Pode passar. Essas são, então, as delegacias do interior. Temos delegacia em Jaguarão, Chuí, Bagé, Livramento, Uruguaiana, São Borja e Santo Ângelo. Essas são as delegacias que estão na faixa de fronteira. Sendo que Bagé, Livramento e Santo Ângelo, elas têm portos avançados de controle migratório. Em Bagé tem um posto avançado em Aceguá, Quaraí, relacionado, um posto que está vinculado a Santana do Livramento, e os postos de Porto Maué, Porto Xavier, que estão relacionados à delegacia de Santo Ângelo. Pode passar. Aí, então, no mapa, para que a gente possa ver as delegacias e esses postos de controle migratório. Pode passar. Bom, os crimes, a gente tem uma série de crimes transfronteiriços, mas relacionados ao tema, diria que descaminho, contrabando e abigeato são os que têm maior interesse, embora esses crimes, como foi dito, muitas vezes eles têm relação com outro crime. Às vezes esses crimes são praticados por organizações criminosas, são praticados com lavagem de dinheiro, com crime financeiro, com crime de corrupção, então há um vínculo. Mas, de certa maneira, aqueles que estão diretamente ligados à importação, principalmente de semovente de maneira ilegal, são descaminho, contrabando e abigeato. Pode passar, por favor. Então, a gente começa falando do crime de descaminho,
né? O crime de descaminho e o crime de e o crime de contrabando são crimes basicamente relacionados à importação, a uma importação irregular. No descaminho, que é do artigo 334, a gente tem a importação, né, de uma mercadoria, de um bem, que essa importação ela é admitida. O problema é que essa importação se faz sem o recolhimento do tributo. Então, toda importação ela demanda ou uma declaração ou o pagamento, o recolhimento de um tributo que incide nessa importação. Quando se faz essa importação sem o recolhimento do tributo, sem a declaração devida, a pessoa vai estar sujeita, então, a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Pode passar. A gente vai fazer agora a leitura aqui do parágrafo 1º, que ele põe nessa mesma condição, não só aquele que está importando, ou seja, aquele que passa a fronteira com essa mercadoria, mas ele também inclui pessoas que, de alguma maneira, não fizeram essa importação, mas que estão envolvidas e estão sujeitas à mesma pena, que é aquele que compra, aquele que mantém em estoque ou depósito esse bem que foi importado regularmente. Então, diz o Código Penal, incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de produção clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Então, quer dizer o seguinte, também comete o crime de descaminho não só aquele que trouxe essa mercadoria, que trouxe esse bem, esse material, mas também aquele que comprou, que receptou um determinado bem que foi descaminhado, ou seja, importado de maneira irregular. Pode passar? Aplica-se a pena em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, a gente tem aqui uma diferença já de fronteiras, né, até como foi apresentada pela Major agora anteriormente, né, nós temos na fronteira com a Argentina uma fronteira que existe uma separação fluvial. Então, nós temos um rio, né, como um óbice à importação, e na fronteira com o Uruguai, nós temos uma fronteira que grande parte dela é terrestre, é por divisor de águas, ou seja, não há rio separando essa fronteira. Então, isso aí muda um pouco também a forma da prática de crime. Então, é importante a gente atentar que um crime que é praticado pela fronteira com a Argentina, em tese, ele é um crime cuja pena pode ser aplicada em dobro se foi praticado utilizando o transporte fluvial, como foi mostrado agora anteriormente na imagem, na apresentação da Major. Pode passar, por favor. No descaminho, a competência é federal, ou seja, a competência para julgar esses crimes é da Justiça Federal e a competência para investigar os crimes é da Polícia Federal. Então, a gente tem uma figura aí que esse crime tramita em esfera federal. O crime de descaminho, se ele for praticado na figura do caput, ele é afiançável, ou seja, é possível que na delegacia seja paga a fiança. Tem uma característica também, outro elemento importante do crime de descaminho, é a possibilidade de reconhecimento da insignificância do crime. Ou seja, pode ser que esse fato, ainda que ele seja crime na lei, a justiça considere que isso não é um fato criminoso. Por quê? Porque aplica o princípio da insignificância. Considera que ele não é importante o suficiente para mover toda a máquina penal, a justiça penal. Como regra, nos crimes de descaminho, a Justiça, o STJ, o STF, coloca como base para a consideração do descaminho um valor de mercadoria em 20 mil reais, em 40 mil reais, porque isso significaria o pagamento de tributos na ordem de 20 mil reais. Então, a rigor, mercadorias no valor de até 40 mil reais, tratando-se de crime de descaminho, em regra, né, uma regra geral, em regra, seria considerado insignificante, portanto, não seria crime. Tá? Mas a gente vai falar agora de contrabando e já vamos tratar uma questão peculiar também relacionada a isso aí, que provavelmente possa se aplicar à situação de importação irregular de semoventes. Próximo. Contrabando. Contrabando, então, é uma situação também relacionada à importação ou exportação, né? No caso, a gente está falando só de importação, de mercadoria proibida, ou seja,
trazer para território nacional uma mercadoria cuja importação é proibida. Aí a gente incide, então, no crime de contrabando, que é uma pena maior, uma pena de 2 a 5 anos. Pode passar? Importante agora, esse trecho dos incisos, que no inciso 13 ele diz o seguinte: quem reinsere em território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Eu acho que o inciso foi inserido errado. Pode passar, por gentileza? O inciso pode retornar, por favor. Retorna mais uma tela, que onde era para ser inciso 2, foi colocado o 3, né? Que a grande importância que tem aí, que também é considerado contrabando, uma importação de mercadoria que dependa de autorização, de licença para importação. Então, se a gente tem um determinado produto, um determinado bem, que ele não é proibido, mas que depende de um desembaraço, depende que haja autorização de um órgão competente, isso será considerado contrabando. Então, a mercadoria, a importação de carros, por exemplo, não dá para importar carros sem se fazer um procedimento na Receita Federal para a importação desse veículo, que é um procedimento próprio de autorização. Se for feito isso sem essa autorização, a gente, então, passa a incidir em contrabando. E aqui, então, é algo extremamente importante, principalmente nesse tipo de crime, porque, a rigor, tudo aquilo que não for proibido ou que não tenha esse procedimento vai ser considerado descaminho. Então, ocorre que se houver uma necessidade de autorização, se houver a necessidade de um registro e essa importação for feita sem respeitar essas autorizações, a gente incide em contrabando. Mas o mais importante é o seguinte: quem vai dizer o que é necessário para essa importação é o órgão de fiscalização. Então, a gente vai ter aí, vai depender da Secretaria da Agricultura, vai depender do Ministério do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária, que diga que há um procedimento de importação, né, agora falando de gado, né, especificamente, que é um procedimento próprio para importar isso aí, porque, a rigor, se não há informação do órgão de fiscalização, a gente vai ter uma incidência em descaminho. Então, numa situação flagrancial, no momento de flagrante, é possível que, naquele primeiro momento, se não for dado pelo órgão de fiscalização já o procedimento e a negativa de que a importação daquele bem não atendeu, isso será capitulado como descaminho. Né? Então, vai depender muito da situação apresentada no momento do flagrante. A gente ainda não tem uma jurisprudência formada em relação à importação de gado. Formada, que eu digo, é sedimentada, assim, que não haja dúvida. Nós temos uma outra questão também importante nessa importação, que é o que diz respeito a situações em que aquilo é nocivo de alguma maneira à saúde humana. Né? Já houve manifestação do STF em relação aos cigarros, cuja importação não é proibida, mas que aquilo há um risco de tal maneira à economia e à saúde humana que ele considera a importação de cigarros contrabando. Então, depende da maneira em que deve ser interpretada pelos tribunais. Oi, Thaís, está encerrando meu tempo? Aí ele dá 1 minuto. Então, tá bom. A gente já passa para... A gente tem esse crime também como competência federal, e nesse crime não cabe fiança em sede policial. Tá? E com relação à insignificância, o tratamento já não é esse de R$40 mil, mas algo que realmente seja aferido, que se trata efetivamente de algo insignificante. Eu vou pedir para passar para o próximo slide. Aí a gente tem agora o abigeato. O abigeato é o furto de gado, né? E aí teve uma redação bem recente aí que aumentou a pena quando se trata de semoventes, né? E o crime de abigeato, pode passar? É um crime de competência estadual, ou seja, ele é julgado pela Justiça Estadual, ele é investigado pela Polícia Civil, e existe uma peculiaridade aí que não tira essa condição de competência estadual dele. Às vezes a gente tem situação, é muito comum no Uruguai, na fronteira com o Uruguai, o abigeato praticado de maneira
transfronteiriça, ou seja, o gado é subtraído de um país e levado para o outro país. Tá? Esse caráter transnacional, transfronteiriço, não é suficiente para transferir a competência para a esfera federal, continua sendo estadual. Embora, né, o risco seja muito grande, porque mesmo numa situação dessas aí de abigeato transfronteiriço, e inclusive às vezes o gado ele é carneado na fronteira, né, isso é bastante comum, e aí leva essa carne e ainda leva o risco de aftosa para o outro lado. Então trata-se de um crime de competência estadual.